Olá, meus queridos alunos e amantes da história da arte. Hoje nós falaremos sobre a transição do século XVIII para o século XIX, especificamente do neoclassicismo. Então, bora comigo! O neoclassicismo é uma retomada dos valores clássicos greco-romanos e também dos valores da inspiração renascentista italiana. Daí chamar-se neoclassicismo, uma volta à cultura clássica, mas também uma influência do Renascimento, porque o Renascimento também inspirou-se na cultura clássica. Marcam o neoclassicismo, o academicismo e o tecnicismo. Os governos europeus vão estimular que as academias ensinassem as técnicas, os valores, as convenções da cultura greco-romana e do Renascimento italiano. Então daí chamarmos de academicismo, pois para eles uma arte só seria perfeitamente bela se aprendesse as técnicas clássicas, renascentistas, as convenções. Aí sim teríamos uma obra bela, perfeita de verdade, porque a técnica deve ser desenvolvida para reproduzir aquelas obras clássicas e renascentistas italianas. E é lógico que tudo isso vai acabar sendo representado na arquitetura, na escultura, na pintura neoclássica. Então vamos conhecer e aprender a analisar algumas obras neoclássicas. Tanto nas construções civis quanto nas religiosas, a arquitetura neoclássica seguiu o modelo dos templos greco-romanos ou das edificações do Renascimento italiano. Exemplos dessa arquitetura são a igreja de Santa Genoveva, transformada depois no Panteão Nacional em Paris, e a Porta de Brandemburgo lá em Berlim. Essa aí é a igreja de Santa Genoveva. Ela foi projetada por Jacques Germain, que pode ser considerado um dos primeiros arquitetos neoclássicos. Ele concebeu, pessoal, a planta desse edifício aí como a forma de uma cruz grega, um pórtico de 6 colunas e um frontão, onde se encontram trabalhos escultóricos de David d'Angers. No caso da Revolução Francesa, essa igreja ela foi transformada num panteão nacional. Nela passaram a ser abrigados os restos mortais de importantes personagens da história francesa. Esta aí é a Porta de Brandemburgo, fica lá em Berlim. E essa obra, pessoal, é do arquiteto Karl Gotthard e foi construída ali entre 1789 e 1794. Nesse monumento, reparem, imponentes colunas dóricas, ó, influência grega em dórica, lembra? Estilo mais ali espartano. Apoiam um pavimento retangular sobre o qual está um belíssimo conjunto escultórico de Godfrey Shadow, constituído por uma quadriga de bronze conduzida pela deusa da vitória. Então fica muito claro nesta obra aí toda a influência clássica, né, ali em Berlim. Já no campo da pintura, ela foi inspirada principalmente, galera, pela escultura clássica grega e na pintura renascentista italiana, sobretudo em Rafael Sanzio, um mestre inegável do equilíbrio, da composição e da harmonia do colorido. Olha, galerinha, o maior representante da pintura neoclássica é, sem dúvida alguma, Jacques-Louis David. Ele nasceu em Paris e foi considerado o pintor da Revolução Francesa. Mais tarde, tornou-se o pintor oficial do Império de Napoleão. Inclusive, durante o governo de Napoleão, ele vai se registrar uma série de fatos históricos ligados à vida do imperador, entre os quais a sua coroação e a travessia dos Alpes. Veremos agora uma obra chamada A Morte de Marat. Primeiro vamos entender quem é Marat. Marat é um grande líder jacobino da Revolução Francesa. Ele é um jacobino radical. Tá? O Marat, ele tinha um jornal chamado Amigo do Povo e ele tinha o hábito de, em sua casa, receber as pessoas mais humildes, mais pobres, que tivesse que fazer algum pedido, alguma reclamação, né? Era um amigo do povo.
Como Mahat tinha problemas de saúde, ele passava horas em banheira, mergulhado em água, em óleos, com ervas para aliviar a dor. Então ele improvisou meio que uma escrivaninha ali, né? Então pôs uma tábua em cima da banheira, né? Uma máquina de escrever ali e improvisou esse ambiente para ele. Bem, no belo dia, uma condessa chamada Chardonnay, a condessa Chardonnay, vestida-se de mulher comum, foi visitá-lo, como se fosse fazer algum pedido para Mahat ali, né? E Mahat a atendeu. Só que nesse momento ela retira um punhal, uma faca e mata Mahat. Então essa obra é uma obra de um cunho bastante revolucionário do neoclassicismo, né, do autor Davi. É uma obra que mostra um líder jacobino sendo assassinado por uma mulher que teria perdido a sua família no processo revolucionário francês. Reparem que Davi, ele retira todos os móveis do ambiente, né? Ele quer que você direcione o seu olhar exatamente sobre a cena. Mahat com as mãos caídas, né? Está lembrando um pouco Jesus também ali no seu jeito. É uma luz entrando, incendido bem sobre ele. Então é uma obra bastante politizada, já que ali Davi ele está representando a morte de um amigo seu, que era Mahat e que foi imortalizada nesta bela obra. Já no século XIX, quando outras tendências artísticas marcavam fortemente os pintores da época, Jean-Auguste Ingres conservava uma acentuada influência neoclássica, herdada de seus mestres, sobretudo Davi, que acabamos de ver, cujo ateliê ele também frequentou em 1797. A sua obra, pessoal, abrange, além de composições mitológicas e literárias, nos retratos e paisagens, mas a crítica moderna vê nos retratos e nos nus o seu trabalho mais admirável. Ingres soube registrar, por exemplo, a fisionomia das pessoas bem-sucedidas do seu tempo, principalmente no seu gosto pelo poder e na confiança na individualidade. Exemplo disso é o retrato de Louis-François Bertin, que nos põe diante de um vivo representante do homem bem-sucedido do século XIX. Olha, repare, o retrato é visto com a ausência de qualquer fantasia. As cores são poucas e os contornos nítidos. A pintura expressa a firmeza e a determinação do personagem, que olha o observador diretamente. Também, por outro lado, né, pessoal, Ingres revela um inegável apuro técnico na pintura do nu. Sua célebre tela banhista de Valpisson é um exemplo disso. Nessa obra fica evidente o domínio dos tons claros para a representação da pele e o domínio do desenho, uma das características mais fortes de Ingres. Bem, meus queridos alunos e apaixonados pela história, esse foi o neoclassicismo, esta retomada, né, essa inspiração na cultura clássica, na cultura greco-romana e também uma inspiração, lembre-se, no Renascimento italiano, século XV e XVI ali. Bem, o neoclassicismo, ele rompe com o barroco, com o rococó. O neoclassicismo tem uma influência maior do iluminismo, da razão, do classicismo. E a primeira reação ao neoclassicismo será o romantismo. Mas isso nós veremos na nossa próxima aula. Então é isso, meus amigos, tá? Um beijo para todos. Continuem vivendo para vocês, aprendendo história e aprendendo, sem dúvida alguma, a história da arte. Pois a arte nos alegra muito, muito nessa vida. Eu, por exemplo, eu sou pianista e não consigo viver sem a minha música, sem as formas de artes. Então todos vocês busquem alguma forma de arte, pois os artistas veem céus diferentes. Um beijo para todos.